Santo, nós te adoramos com o louvor, com as ofertas, dízimos, só que agora é a hora que nós iremos te adorar, ó Pai, com a Tua palavra. Então, por favor, Espírito Santo, o Senhor já está aqui, nós podemos sentir claramente o Teu movimento aqui, mas nós somos uma geração desesperada pela Tua presença. Então venha com mais força agora na hora dessa palavra, Pai. Traga o Espírito da revelação. Tudo aquilo que tenta roubar o entendimento dos Teus filhos seja quebrado agora. Toda distração, todo pensamento que possa roubar a revelação da palavra, nós repreendemos agora. Que o Espírito da revelação, que o Espírito da profecia esteja aqui, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Produza uma colheita através da Tua palavra semeada em nosso coração, para o Teu reino, Senhor. Que o Teu reino seja influenciado conforme nós somos transformados. Que as famílias sejam influenciadas conforme nós sejamos transformados de glória em glória, discípulos de Jesus. Amém. Irmãos, eu pensava essa semana sobre um assunto, e o Senhor me deu no momento de oração, Ele me deu uma invertida assim. Sabe quando você vai conversar com Jesus e de repente Ele vem dar uma virada na chave e Ele fala assim: não é muito correto esse pensamento que algum de vocês tem, e eu quero mudar isso, e começar a mudar a partir de mim. Eu lembro quando eu era mais novo, adolescente, eu sempre tive bastante ídolos. Acho que todo adolescente tem, todo jovem tem, toda pessoa tem alguns ídolos, né? Você tem alguém que você olha e se espelha. E a gente busca ídolos, talvez por falta de uma paternidade. A gente busca pessoas para se enquadrar, porque nós não tivemos nas nossas próprias famílias pessoas que nos deram destino. E é natural do ser humano buscar isso. E eu era fã de uma banda de rock chamada Iron Maiden. Eu era muito fã dessa banda. E aí eu lembro que eu tinha camiseta dos caras, eu tinha lencinho dos caras, eu tinha a munhequeira deles, eu tinha aquelas correntes assim, eu era bem bagunçado. E cara, eu era fã daquela banda. E eu acompanhava, né? Naquela época não tinha tanto acesso, não tinha acesso à internet, então a gente tinha que comprar os CDs deles, né? Não dava para entrar no YouTube. E eu gostava, lá tinha revista, gastava dinheiro com aquilo. E eu era fã daquela banda. Eu acho que você que está aqui já foi fã de alguém, né? Talvez já foi fã da Ruge aí, que nem o Rafa, KLB, né? Você já foi fã do Sandy Júnior, né? Você já foi fã de alguém, né? E cara, o problema é que a gente vem para a igreja com esse coração. Eu olho para Jesus, eu vejo nele um cara incrível, eu vejo nele um exemplo, eu vejo em Jesus uma pessoa que pode mudar a minha vida, e a gente vem com essa mente, e a gente olha para Jesus e fala: uau, eu encontrei o meu ídolo, e eu agora sou fã de Jesus. Tem uns crentes que é fã de carteirinha de Jesus, cara. Pessoas que vêm para a igreja, são fãs dele, gostam de Jesus, gostam da igreja, gostam de estar com Ele, gostam de aprender do Senhor Jesus. Só que na verdade, meu amigo, o que Jesus quer não é fãs, amém? Ele não está buscando fãs na terra, Ele não olha para a terra e fala: ai cara, será que alguém vai me idolatrar hoje? A Bíblia de Gênesis até Apocalipse, ela vai nos ensinar a adorar somente o Senhor, amém? Por que será que Deus olha do céu para mim, para você, e a Bíblia vai dizer que Ele procura verdadeiros adoradores? Ou seja, por que você acha que Deus procura adoradores? Você acha que Deus procura adoradores porque Ele está numa crise existencial? Ele acordou assim: ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me adora, então eu quero que agora vocês me idolatram. Será que é por isso que ele pede para que a gente adore somente Ele? Não. Tudo que você adora, você fica parecido com aquilo. Uma pessoa que adora o dinheiro, ela começa a parecer com o dinheiro. Uma pessoa que idolatra movimentos lá fora, fica parecido com aqueles movimentos. A adoração que o Senhor pede para mim e para você, não é porque Ele precisa de adoração, é porque nós precisamos se parecer com Jesus. E quanto mais você adora Jesus, mais você parece com Ele. Lembra quando Pedro
começa a se distanciar de Jesus. Quando Jesus estava no caminho do Gólgota, os soldados romanos prenderam Jesus. E aí chegou uma menina e falou assim: ah, você é um deles, falou para Pedro. Pedro: não sou eu. Ela falou: não, você fala que nem eles. Você fala que nem um deles. Porque Pedro passava tempo e adorava Jesus, ele começou a aparecer com ele. Meu amigo, o tempo que você gasta buscando Jesus vai fazer você ser a imagem e a semelhança dele. A adoração que o Senhor pede é para que você se pareça com ele. Então ele não quer um fã-clube. E hoje a igreja se tornou um fã-clube. As pessoas às vezes vêm para o culto porque adoram a Jesus e gostam dele, mas ele não quer apenas um fã-clube, ele quer gerar discípulos, amém? Porque o fã-clube, ele acaba. Como eu falei no início, eu já fui fã do Iron Maiden, depois eu fui fã de outra banda, depois eu fui fã de outro movimento, e hoje eu não sou mais fã do Iron Maiden. Mudou. Se você é fã de Jesus hoje, amanhã você pode ser fã de outro movimento que não é Jesus. Vocês estão felizes? Se você hoje é só fã de Jesus, amanhã, meu amigo, pode ser que você não esteja tão em alta no fã-clube e você desista de Jesus. Mas se você for um discípulo dele, você vai até o final estar com ele. Por isso que sua mente entrou aqui, ou como uma mente: ah, eu vou idolatrar o Senhor, eu vou ser só um fã, eu gosto de Jesus. Cara, só isso não resolve. Você vai ter que deixar ele fazer você ser um discípulo dele, amém? E um discípulo caminha todos os dias em direção ao Senhor e vai evoluindo e crescendo todos os dias com o Senhor. Não é uma pessoa que vem apenas para a igreja, mas ela é transformada pela palavra. É uma pessoa que amanhã continua adorando ao Senhor, ela não muda. Ela não é fã de Jesus um dia e outro dia já não é mais fã. Ela é uma pessoa fiel ao Senhor. E o tema dessa pregação é assim: amanhã você ainda será cristão? É uma pergunta. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: e aí, amanhã você ainda será cristão? Você decide se é um fã de Jesus ou um discípulo. Se você for um fã, amanhã você pode não falar: ah, mas será que amanhã? E amanhã, quando você chegar no seu chefe, ele te mandar fazer alguma coisa que talvez vai corromper os princípios da palavra, e aí, você vai continuar sendo cristão lá? Você vai continuar sendo cristão naquele movimento? Talvez com os seus amigos, cara, aqui todo mundo é crente, glória a Deus, aleluia. Todo mundo aqui é crente, crentaço, bonitinho. Mas e amanhã? Quando você estiver com os seus amigos, quando eles começarem a falar algumas coisas que você sabe que aquilo rouba a glória do Senhor, você vai continuar sendo cristão ali? Porque se você for um fã de Jesus, você quer ele hoje, amanhã você troca de ídolo. Mas se você for um discípulo, você não vai trocar ele por nada. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 60. Amém? João 6, 60. Olha que coisa incrível, gente. João 6, 60. Já mandei o download aí do esboço no grupo, se você quiser fazer aí, baixar para me acompanhar, tá? Muitos de seus discípulos disseram, aqui é Jesus com os seus discípulos, e ele diz assim: muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Querido, quando você começa a ouvir Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar tudo aquilo que te impede de se tornar uma pessoa que vai ter um encontro com o Senhor. E ele vai começar a quebrar coisas em você. A pregação de Jesus, ela sempre foi muito dura. É claro que Jesus é amor, Jesus faz milagres, Jesus transforma, mas a pregação dele é dura. E talvez se nós tivéssemos aqui uma pregação mais maleável, talvez hoje nós poderíamos estar em muito mais pessoas aqui. Mas não é isso que a gente quer que pessoas se enquadrem no propósito do Senhor e tenham um encontro com Ele. A palavra de Jesus era dura, ele fala: quem pode suportar, quem pode aceitá-la?
a palavra dura. Um fã, quando o seu ídolo não corresponde mais, ele troca. Eu não sei se você já foi no estádio de futebol e quando um dos jogadores ali estava em baixa, o próprio clube começou a vaiar aquele jogador. Os próprios fãs não aceitavam. Quantas pessoas aí, nesse último jogo que teve do campeonato aí da UEFA, né? É isso. Que criticaram o Neymar lá por não ter ganhado, cara. Quantos caras que estavam lá postando, o pai tá on com o Neymar, e de repente, quando o Neymar falhou, cara, ninguém mais queria andar com o cara. Se você for um fã de Jesus, quando a palavra for dura, você não vai aceitar. Ah não, essa igreja aqui não, eu vou procurar uma outra igreja. Ah não, isso aqui não dá, porque aqui... E é normal, tem pessoas que vão vir e não vão aceitar, não é a minha palavra, porque eu não prego a minha palavra, eu prego a Bíblia, irmãos. Todos os pregadores daqui pregam a Bíblia, pegam a palavra, e ela é dura. Quem pode aceitar? Só os discípulos, os fãs não. Então, a nossa mente essa manhã vai mudar de fãs para discípulos, amém? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana, não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhe disse são Espírito de vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Ou seja, se você está aqui hoje buscando Jesus, é porque o Pai deu você para o Senhor, amém? Ele te encontrou, Ele pegou você e entregou você para Jesus. Olha o 66. Nesse mesmo momento, muitos de seus discípulos se afastaram e abandonaram Ele. E o abandonaram. Quando Jesus começa a apertar o discipulado, Ele começa a pregar uma palavra de confronto, de uma transformação, de uma mudança de vida. Os fãs, que estava lotado ali o show, era Jesus multiplicando os pães, Jesus multiplicando o peixe, Jesus curando, fazendo milagre, estava bombando, era uma tour por Jerusalém, e aquele show rolando, todo mundo lá. De repente ele fala: agora vamos virar aqui, vamos mudar a palavra. Naquele momento, aquela mesma galera que seguia Jesus, quando encontra a palavra dele, quando encontra a transformação pela palavra, a Bíblia vai dizer que os discípulos se afastaram dele e abandonaram. Cara, eu já conheci tanta gente nesse pouco tempo de ministério que eu tenho, que veio para a igreja e quando a palavra confrontou, voltou para o mundo. Que veio porque Jesus podia fazer um milagre, Jesus podia curar, Jesus podia restaurar, mas quando chegou a hora de se lascar para Jesus, para enquadrar no propósito, foi embora. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, irmãos, que vocês estão aqui porque vocês amam a Jesus. Vocês não são fãs de Jesus, vocês são discípulos dele. Porque para aguentar o tranco das pregações dessa família espiritual, você precisa ser muito apaixonado por Jesus. Você precisa gostar muito de Jesus. E alguns abandonaram ele. Só que aí olha que Jesus fala no 67. Quando ele vê que estava tipo assim, se um ídolo hoje começa a perder fãs, você pode ver, tem alguns movimentos, eu até vi esses dias, a Netflix começou a ter muito dislike, né, ou um unlike que fala, né, que é o dislike, porque fizeram uma propaganda com umas crianças dançando, um filme aí que vai ser lançado, os fãs do Netflix começaram a descurtir a Netflix. O que a Netflix fez? Foi lá, lançou uma carta se retratando, pedindo desculpa. Porque o foco da Netflix é ter fã. Mas quando Jesus ele começa a se posicionar e os fãs começam a ir embora, olha o que Jesus fala no 67. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Tipo assim, ó, o fã clube está acabando, mas se vocês quiserem ir, pode ir também. Porque eu não vou mudar a palavra, eu vou continuar sendo aquilo que eu fui chamado para ser. Ele não se preocupou com a fama dele. Por isso que ele não quer fãs, ele quer discípulos.
Ele não se preocupou se a igreja estava esvaziando, se agora não ia ter mais as conferências ultra mega blaster, se a banda ia estar completa. Ele não se preocupou com isso, cara. Ele se preocupou no quê? Será que eles vão continuar aqui para ouvir aquilo que o céu já está falando? E ele falou assim, ó, vocês querem ir também? Aí de repente, olha o que Pedro fala, no 68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é santo e Deus. Quando Jesus fala assim, vocês querem ir embora também? Ele fala assim, Pedrão levanta e fala, mestre, para quem nós iremos? A gente canta aqui uma música, para onde nós iremos? Só que o que Pedro fala é para quem nós iremos. Não se trata o lugar que você vai, se trata para a pessoa que você vai. Para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida? Meu amigo, se você não tiver coragem de permanecer com Jesus até o final, o evangelho não é uma corrida de 100 metros rasos, que vence quem chegou primeiro. É uma maratona que vence quem completa ela. Tem muita gente que veio para a igreja, se empolgou, começou a correr com uma velocidade muito alta, mas parou. Outros que vêm vindo caminhando devagarzinho e vêm sempre continuando. O Senhor quer levantar uma igreja que vai ser contínua até que a 7ª trombeta toque e Ele volte para restaurar tudo. Uma igreja que vai permanecer com Ele. Amém? Jesus olha para aquele fã-clube dele. Ele fala assim, eu preciso tirar uma igreja daqui de dentro. Eu preciso tirar uma família espiritual daqui de dentro. Meu amigo, talvez você entrou aqui como um fã de Jesus. Só que Ele está olhando para você, para ver se Ele consegue fazer de você um fã se tornar um discípulo. Porque daquele monte de gente, Ele fala assim, Ele vai mexendo, vai tirando, até formar uma família espiritual. Você escolhe essa manhã, continuar a ser um fã de Jesus e ficar, eu gosto de Jesus, eu tenho até um adesivinho dele no carro, eu ponho lá, quando eu vou postar uma fotinha, eu coloco lá, hashtag é para Jesus. Eu tenho até uma faixinha, 100% Jesus. Você pode ser um fã, querido, mas se você for um discípulo, você vai aguentar o Senhor tratando você, lapidando você dia após dia, se relacionando com Ele, amém? Jesus olha para aquele fã-clube e tira uma família espiritual de lá de dentro que buscava Ele. Mateus 6,6, como você sabe, é um dos pilares que a gente transforma como base central da nossa família espiritual. Não do Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, mas a nossa família espiritual é Mateus 6,6. É o que? É entrar no seu quarto em secreto, buscar o Senhor e Ele vai te recompensar. Eu sei que talvez falar disso aqui na igreja, mais uma vez, é chover no molhado, porque você já ouviu falar isso várias vezes e vai ouvir até que Jesus volte. O relacionamento que você tem com Jesus determina se você é um fã dele ou se você é um discípulo. Um fã vem para o culto como esse, recebe uma palavra, sai cheio, sai transformado, coloca lá no status, uau, que culto da hora, faz um story no Instagram, que culto da hora. Amanhã quando eu mandar para você o Spark, a faísca do culto, você fala, nossa, que igreja da hora, e você vai compartilhar no seu status. Isso é um fã. Só que um discípulo chega amanhã, faz tudo isso, amém? Mas entra para o quarto para orar. Um discípulo faz tudo isso, mas tem uma vida pós-igreja. E aí, amanhã você vai continuar sendo cristão? Amanhã você continua sendo cristão? Amanhã você continua sendo a mesma pessoa que está sendo aqui, meu amigo? Ou você troca a faixinha e fala, não sou mais fã de Jesus, agora sou fã de outra coisa. É isso que o Senhor tem que fazer em nosso coração, nos preparar. E o Mateus 6,6 vai determinar se nós somos fãs ou discípulos. Se a gente busca o Senhor no secreto. E Ele nos recompensa em público. Amém? Agora, o grande negócio do Mateus 6,6 não é só você entrar no secreto. A Bíblia vai dizer em Gênesis 5, vai dizer que Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. Uau! Mateus 6 fala de você entrar para o quarto, orar e buscar Jesus no secreto, amém? Sacerdócio. Todo mundo já ouviu falar disso aqui na igreja, sacerdócio. Eu vou para o quarto, eu me relaciono com Jesus, eu tenho uma vida de comunhão com Ele, eu oro.
eu sou ministrado por Ele, eu passo tempo com Jesus. Só que Gênesis 5 fala que Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. Imagina você andando na rua, de repente o cara some, puf, só ele some. Deus tomou ele para si. Meu amigo, você não pode correr o risco de praticar o Mateus 6,6 apenas, orar no seu quarto. Quando terminar a oração, tem muita gente que vai para o quarto, ora, passa lá tempo com ele. Alguns até por obrigação, porque sabem que isso tem que ser feito. E mesmo na obrigação, o Senhor vai te dando prazer por aquilo, até você ser apaixonado pelo secreto. Teve dias e ainda existem dias que eu preciso me policiar e falar: Senhor, eu preciso entrar no meu quarto e ficar X horas ali te buscando. E tem vezes que eu não quero, a minha alma não deseja aquilo, mas mesmo assim eu governo a minha vontade, eu vou para lá. E quando eu chego no quarto, meu amigo, aí a glória vem e eu não quero mais sair. Mas eu não posso ser guiado pela minha vontade. Então tem gente que vai para o quarto, ora, mas quando termina a oração, fecha a porta do quarto e deixa Jesus lá dentro. E segue a vida. Não, pastor, eu orei 3 horas hoje. Mas e aí, meu amigo, você orou 3 horas, o que você fez no seu serviço? O que você fez com os seus amigos? Como que você tratou sua esposa? Como que você tratou seu pai? Como que você tratou seu esposo? Como que você tratou seus amigos? Não importa se você ora e você não anda com Deus. O Mateus 6,6 tem que ser regado de uma extensão, de uma vida sacerdotal aonde nós estivermos, cara. A nossa igreja está entrando num lugar de influência. E vocês que estão aqui vão ver os próximos episódios. Aqueles que estão sendo transformados vão ser pessoas que vão acessar lugares de posição nessa geração. E aí, o que você faz no secreto, você anda com Deus no público. É isso que é a recompensa. A recompensa é você vai para o secreto e você anda com Jesus no público e você anda com Ele, e as pessoas veem Jesus em você. Amém? Abra comigo Lucas 14. Aqui a gente vai construir algo bem legal. Vocês estão entendendo? Está todo mundo feliz aí, irmãos? Quem vai estar disposto aí a ser um discípulo de Jesus? Dá um glória a Deus bem alto, irmãos. Amém. Vocês estavam muito quietinhos. Esse texto, eu confesso para você que me deu muito temor e me fez pensar muita coisa. Lucas 14, 15. Amém? Isso aqui é o DNA, é a essência de um discípulo. Se você está disposto a não ser mais um fã de Jesus e ser um discípulo dele, meu amigo, você vai ter que viver isso aqui, amém? Lucas 14, 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. É um dos textos muito conhecidos, que diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: feliz será aquele que comer no banquete do rei de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Essa é uma parábola. Jesus está preparando um grande banquete, chamando os filhos para sentarem à mesa, amém? Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Meu amigo, você precisa essa manhã escolher sentar na mesa com o Pai, amém? Aonde lá está tudo preparado. Há um banquete preparado para você. Se você se torna um discípulo, Jesus prepara um banquete para você, para que você possa comer do pão da vida. Só que tem gente que ainda vem para a igreja e não se submete a sentar nesse banquete, não come do pão da vida, e se acostuma a comer do pão que o diabo amassou. Eu quero que você essa manhã, meu amigo, pare de comer qualquer coisa. Que você se submeta a se alimentar de Jesus. Que você se submeta a comer do pão da vida, aquele que vai transformar você. Só que nós viemos para a igreja e não estamos com fome de Jesus, porque a gente se alimentou de tanta coisa ruim lá fora. Aí você vem para o culto e fala assim: nossa, pastor, eu fui para a célula, fui para o culto, mas sabe, não mexeu comigo. O problema não é o culto, o problema não é a célula, o problema é a sua fome, meu amigo.
O problema é que você já comeu tanto pão que o diabo amassou, que quando te apresentem o pão da vida, você não tem fome. Mas essa manhã, o Senhor vai tirar o apetite espiritual que nós tínhamos por todo o pão que o diabo amassou, para comer o pão da vida, para se alimentar dele, amém? Tudo que é pecado, que vai roubando o desejo de você se alimentar do banquete preparado, que o Senhor tem para nós. Mas eles começaram, um por um, olha aqui, apresentaram desculpas. Um por um, começaram a apresentar desculpa. Aquele cara prepara, o rei prepara um grande banquete e chama todo mundo para a festa. Quando aqueles convidados olharam para aquele banquete, falaram assim: ah, não vai dar, nós vamos ler aqui. Um por um começaram a dar desculpas. Gente que é muito bom em desculpa, irmãos, é porque ela está escondendo coisas que lá no fundo ela não quer deixar o Senhor transformar ela. Eu conheço gente que às vezes chega para mim assim, eu falei: irmão, o que aconteceu? Pô, você não veio para o culto domingo, né? Outro está faltando, sei lá. Aí a pessoa: não, pastor, sabe o que é? É porque o cachorro da prima da minha vizinha de 3º grau está com dor de dente e eu não consegui ir para o culto. Meu amigo, você pode dar desculpa à vontade para Jesus, mas e aí quando ele voltar? Não vai colar nenhuma desculpa para ele, amém? Não vai colar assim, sabe o que foi? É que eu trabalhei tanto, estava tão cansado aquele domingo, e eu perdi a palavra que ia mudar a minha vida. Eu perdi o mover dos céus que ia transformar a minha família, que ia transformar o meu casamento. A gente fica dando desculpas para o Senhor, amém? O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Irmãos, quem aqui já conseguiu comprar casa própria? Realizou esse sonho? Levanta a mão aí. Amém. Eu também já. Ó. Cara, é muito da hora comprar casa própria. Você que ainda não comprou, recebe aí, em nome de Jesus, uma casa própria. É muito bom você construir, você comprar uma casa própria. É bênção, cara. Ele fala assim: ó, eu comprei uma casa e preciso ir vê-la. Olha que desculpa furada, irmão. Quem compra uma casa sem ver? Quem compra? Não, eu comprei, mas eu não vi ela ainda. Desculpa meia boca, cara. Eu preciso ir vê-la, a casa que eu comprei. Não, cara, para de dar desculpinha furada, porque é para Jesus. Não, vai rolar, amém? Nós somos discípulos. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentar. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, aleluia. Por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres e aleijados e cegos e mancos. Quando você recusa se sentar na mesa do pai e comer do alimento que ele tem, ele não vai deixar o alimento estragar. O pai não deixa o banquete estragar. Se você não quiser, ele não trabalha com desperdício. Ele vai trazer outro que vai comer o que era para você comer. O alimento que era para você. Eu já vi pessoas que entraram na igreja, se submeteram a uma palavra, e Deus falou assim: ó, você vai se tornar tal pessoa, tal função nessa família espiritual, e a pessoa saiu e não se cumpriu. Não foi porque Deus retirou a palavra, foi porque a pessoa não quis aquilo. Deus não vai te forçar nada, Ele vai te apresentar o alimento. Você come se você quiser, amém? Ele não vai te forçar a comer, só que Ele também não vai desperdiçar o alimento. Por isso, meu amiguinho, não reclame se outro chegar e comer a comida que era para você. E quando ele comer, ele vai ser nutrido com aquilo que Deus queria nutrir você. Aí você fala: nossa, pastor, estou aqui tanto tempo e nada acontece, o irmão chegou agora. É porque você largou o banquete e deixou ele comer no seu lugar, meu amigo. É porque você não teve a coragem de se alimentar do pão que o Senhor tem para você nesse banquete. O servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para os recos, becos, cidades, enfim. 22. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos
e valados e obrigo-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Agora, olha o 25, é aqui que fica legal. Na minha Bíblia, a NVT, ela tem um subtítulo. Quando sai do 24 para o 25, tem um subtítulo dizendo assim: o preço do discipulado. Eu vou fazer uma pergunta agora, de verdade. Você está disposto mesmo a se tornar um discípulo, cara? Se você estiver disposto, olha para o seu irmão e fala assim: amanhã eu ainda vou ser cristão. Aleluia. Então vamos lá. Olha o 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Olha os fãs. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Quando Jesus vê a multidão, vê o fã-clube bombando lá, Instagram dele com não sei quantos mil seguidores, olha o que ele fala, no 26, se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que mim, não pode ser meu discípulo. Meus amigos, de verdade, vamos lá, nós estamos em família. Você está disposto a renunciar mãe, pai, filho, filha, esposo, esposa, até a própria vida, para se tornar um discípulo? Olha o porquê Jesus tem muito mais fã do que discípulo. Só que na verdade ele não quer fã, ele quer discípulo. Porque é legal a gente falar, não, Senhor, é muito legal lá a igreja, eu gosto de Jesus, eu sou fã dele. Mas na hora que é para renunciar, na hora que é para ser discípulo, a gente pula fora. Me dá 2 cadeiras aqui, amor, por favor. Quero que vocês entendam algo. Olha para essa cadeira aqui, gente. Todo mundo está conseguindo ver. Jesus pregava, os fãs estavam lá. Aí ele fala assim, ó, aquele que não deixar, aquele que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu queria que você olhasse para essas 2 cadeiras aqui. Vou pôr uma de frente para a outra. Nessa cadeira aqui, ó, gente, está Jesus. Amém? Jesus está sentado aqui. Jesus, e pode imaginar Jesus mesmo. Olha só para essa cadeira. Imagina aqui Jesus, com as mãos furadas da cruz, com uma coroa de espinho, com o sangue escorrendo, tipo aquele filme do Mel Gibson lá, Paixão de Cristo. Imagina Jesus sentado aqui. E ele fez isso por amor a você. E você está onde você está sentado aí. Só que agora aqui nessa outra cadeira está a sua mãe. Está Jesus e a sua mãe aqui. Beleza. Aí ele fala assim, aquele que ama mais a mãe do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu quero que você, de verdade, talvez pense aqui nessa cadeira sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu emprego, sua profissão, sua faculdade, seus amigos. Tudo que você ama muito mesmo. Aqui está Jesus e aqui está o que você ama. E aí, será que você estaria disposto a pegar tudo que você ama e falar assim, ó, eu amo mais Jesus do que eu amo você? Será que o seu coração, agora você vai ter que fazer esse termômetro em você. Se você pôr seu filho aqui e pôr Jesus, quem que você ama mais? Pra gente que é pai é difícil isso. Mas cara, é isso que o Senhor quer fazer. E não é para você amar menos o seu filho. Não é para você amar menos a sua esposa. É para você amar mais Jesus, é só isso. Eu falo para minha esposa, amor, eu te amo, eu amo as crianças. Mas entre o meu amor por você e o meu amor pelo Senhor, eu fico com Ele. E não é falha nenhuma você dizer isso. Isso é a organização do reino. Será que você está disposto a essa manhã, tudo aquilo que você ama, mais do que a Jesus, você está disposto a fazer o seguinte: ei, esse amor que eu tenho por você vai continuar, mas agora eu quero que esse amor saia e que eu fique só apenas com o amor de Jesus. Eu quero ficar só apaixonado por Ele, cara.
Porque foi Ele que morreu numa cruz por você. Se você ama mais as coisas de fora, se você ama mais as coisas que talvez são bênção na sua vida, que o Senhor te deu, mas você não consegue amar mais Jesus, você não é um discípulo. Olha como ficou um pouquinho mais difícil agora. Você olhar para o seu filho, você olhar para sua mãe, e você amar mais, ou até a sua própria vida. Se você ama você mesmo mais do que você ama Jesus, você não pode ser um discípulo dele. Amém? Pega aqui, por favor, alguém. Obrigado. Se você olhar para essas cadeiras e falar assim, ó, Jesus, eu quero te amar mais do que eu amo as coisas desse mundo. Olha o versículo 27. Aquele que não carrega a sua cruz. Amém? Carregar a cruz fala do quê? De suportar a pressão. Fãs de Jesus, quando aperta as coisas, vão embora. Agora os discípulos permanecem. Os discípulos permanecem. O Senhor quer levantar uma geração que vai estar preparada, amém? E disposta para suportar a pressão quando ela vier. Quando vier o dia mal, se você é um discípulo de Jesus, você vai suportar. Aquele que não carrega a sua cruz, que não suporta, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não há como ser um discípulo de Jesus, meu amigo, e não aprender a suportar o peso. Não é um peso espiritual, mas um peso, talvez, das aflições que vão vir sobre você. Eu ouvi essa semana algo que é muito clichê, mas é muito genuíno. Se a sua vida está indo tudo bem e o diabo não está preocupado com você, alguma coisa de errado tem. Mas quando parece que o diabo está afrontando você, é porque aí sim você está incomodando o inferno, cara. E aí sim você está sendo um discípulo dele. Se as coisas estão indo ao contrário a você, é porque o Senhor está se agradando da sua vida, amém? Um genuíno cristão, um discípulo vai passar por perseguição. Mas a igreja é tão menina, tão fraca, que inventou uma teologia do quê? Que Jesus vai voltar, vai tirar a igreja do sofrimento, da tribulação, porque a gente tem medo disso. Nós não suportamos as dificuldades. Quantas pessoas nessa pandemia se afastaram do Senhor? Muitas voltaram para a igreja, mas muitos se afastaram também, porque não suportaram a pressão. Qual de vocês, o 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois se lançar o alicerce, não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Queridos, eu queria falar com vocês 3 coisas muito rápido, para a gente começar a ir para o final aqui. Eu já fui essas 3 figuras na igreja. Existem 3 pessoas dentro da igreja. Eu não falo da eclésia, da igreja do Senhor. 3 tipos de pessoas. E talvez você vai me ouvir aqui, você vai se encontrar em nenhuma delas. O primeiro é o intenso, o segundo é o fiel e o terceiro é o maduro. Existe o crente intenso, o crente fiel e o crente maduro. E o que o Senhor quer desenvolver em mim e você é a maturidade, amém? Tem gente que começa a vir para a igreja e queima, e se entrega, e chora, e vai, e fala, cara, uau, ela é intensa naquilo. Ela busca o Senhor com intensidade, ela vem para o culto como esse, o louvor está rolando, ela está aqui chapando e chorando, no final ela tá anotando a palavra, ela está intensa no Senhor, ela está gravando o que o Senhor está falando. Só que com a mesma intensidade que ela está, passa-se 1, 2 cultos, ela perde, ela não volta mais. E depois ela chega depois de 3 meses de novo na igreja, novamente intensa, buscando o Senhor, chorando por Ele, mas não consegue ter fidelidade. E existe o outro crente que é o fiel, é aquele que está todo culto, não falta uma célula, não falta um school, ele está ali, só que ele já não é mais intenso. É aquele crente que entra no culto, sai do culto da mesma forma, mas ele fala, não, eu fui para o culto, eu estava lá. E parece que é uma guerra entre o intenso e o fiel. Na verdade o Senhor quer trazer o equilíbrio, amém? O equilíbrio entre a intensidade e a fidelidade. O Senhor quer que você seja intenso, mas também seja fiel, amém? Que você venha para cá, que você queime por Jesus, mas que você não venha apenas uma vez por mês, mas que você frequente com fidelidade. Isso é equilíbrio. Já parou para pensar, meu amigo, que o pecado é o desequilíbrio de tudo que você pode fazer de bom, às vezes? Quando o diabo quer tocar numa geração,
e ele não consegue levar a pessoa para o pecado de uma forma explícita. Ele não consegue pegar um jovem e levar ele para droga. Ele não consegue pegar um jovem e levar ele para fora da igreja, para pornografia, para o adultério, para o álcool. Ele começa a desequilibrar aquele jovem, ou aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher. Ou seja, cara, assistir filme é bom, gente? Assistir um seriado é bom? Cara, é bom. É pecado? Não, não é pecado. Agora o problema é quando você é desequilibrado e passa a madrugada inteira assistindo aquilo ali. Jogar videogame é bom? Eu não sei, deve ser, eu não jogo, mas deve ser. O problema não é quando você joga, o problema é quando você é desequilibrado, não consegue controlar. Você passa horas e horas e dias na frente de um videogame. Você está desequilibrado e aquilo se tornou pecado. Por isso que o Senhor tem que trazer o equilíbrio essa manhã entre nós. Discípulos equilibrados, amém? Que vão ser intensos com o Senhor e vão ser fiéis com Ele também, em nome de Jesus. Você vai vir para o culto, vai queimar, vai para a célula amanhã. Você vai estar no seu quarto, no sacerdócio, vai queimar também. Fidelidade, amém? Isso é um discípulo. Versículo 31. Ou qual o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, com 10.000 homens, é capaz de enfrentar aquele que vem contra os 20.000? Se for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Olha o 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar, amém? Que não renunciar. Repita comigo, irmão, para gravar isso aqui em nós. Que não renunciar. Vamos lá, gente, vocês estão comigo? Que não renunciar, vamos lá. Amém. Tudo que possui não pode ser meu discípulo. Uau. Aquele que não renunciar tudo que possui não pode ser meu discípulo. O que é a renúncia? A renúncia é você sair de uma posição. Eu lembro que no começo da pandemia, o nosso ministro da saúde, o Mandetta, ele fez o quê? Ele renunciou o cargo dele, lembra? Nas primeiras semanas da pandemia, ele não suportou, ele renunciou. Ele estava numa posição e ele saiu da posição. Renunciar, meu amigo, é você descer do pódio. Imagina comigo aqui, um pódio com 3 degraus. Terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. O que está em primeiro lugar na sua vida hoje? Talvez o que está em primeiro lugar na sua vida hoje seja seu esposo, sua esposa, seu trabalho, ou você mesmo. Talvez você está no lugar número 1 desse pódio. Renunciar é você descer degrau, é você sair da sua posição. Qualquer um que não renunciar a sua vida e tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Jesus não está falando assim, agora você vai ter que dar seu carro, dar sua casa, você vai ter que dar a sua roupa. Não é isso, amém? Não é você dar o que você tem, é renunciar, é tirar isso do primeiro lugar. É agora deixar Jesus estar em primeiro lugar. Renunciar, a gente achou que assim, eu vou para a igreja agora, e aí eu não posso mais ser rico, eu não posso mais ter dinheiro, eu não posso mais prosperar, eu preciso agora viver uma vida miserável, porque eu tenho que dar tudo para os pobres. Se Jesus te pedisse, meu amigo, vai e faça, amém? Mas não é isso aqui o que ele está falando. Ele está falando renunciar, tirar do primeiro lugar. Se você ama mais o seu emprego do que Jesus, tira ele do primeiro lugar e põe Jesus ali. Isso é renunciar, é sair. E se você não consegue renunciar, você não é um discípulo. Um discípulo é lembrado e é visto pelo nível de renúncia que ele faz. Agora, sabe quem que fez a maior renúncia do mundo? Foi o próprio Jesus. Querido, Jesus, o próprio Deus, renunciou o trono dele. Ele saiu da posição de governo nos céus, renunciou à própria vontade, veio para a terra, se fez um homem, renunciou o trono dele, viveu como um de nós, renunciou à vontade, se tornou um exemplo para todos nós, e hoje ele habita dentro de nós. A maior renúncia já foi feita por Deus.
renunciando o seu filho por amor a uma geração. Se eu e você não conseguimos renunciar a alguma coisa, é porque não somos discípulos. Ah, pastor, eu vou fazer um jejum de Facebook, de WhatsApp, porque eu não consigo parar de mexer na internet, então eu vou jejuar, eu vou renunciar aquilo para Jesus. Isso não é renúncia, meu amigo, isso é libertação. Se você não consegue parar de ficar na internet jogando videogame, você precisa de libertação, não é jejum. Jejum é outra coisa. Jejum é você renunciar, é você sair do primeiro lugar mesmo. Falar, agora eu deixo o Senhor estar aqui na frente. Eu deixo o Senhor controlar a minha vida. E meu amigo, eu sei que é difícil. Talvez você está aqui me ouvindo e tem alguma coisa que você ama muito, você tem muita paixão por aquilo, fala, mas como que eu vou deixar isso? Pastor, isso está em primeiro lugar na minha vida. Mas se você quer ser um discípulo, você vai ter que aprender a renunciar isso. Mas sozinho você não vai conseguir, cara. Sozinho você não vai conseguir. Descer do primeiro lugar sozinho não é possível. Mas a Bíblia vai dizer em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. O versículo mais citado, mais escrito, com mais adesivo de carro que eu já vi, com mais fachada de caminhão que eu já vi na minha vida é esse. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso é você olhar para aquilo que está em primeiro lugar na sua vida e falar, Senhor, com o Senhor eu posso tirar isso do primeiro lugar e colocar o Senhor em primeiro lugar. Um discípulo renuncia. Um discípulo verdadeiro do Senhor, ele olha para as dificuldades, ele olha para aquilo que está roubando ele do Senhor, ele consegue renunciar. Talvez para você vai ser difícil renunciar a alguma coisa, renunciar ao desejo sexual, renunciar à mentira, renunciar à pornografia, renunciar ao pecado. Talvez vai ser difícil, mas se você pegar esse texto de Filipenses 4:3 e falar, tudo posso naquele que me fortalece. Agora eu posso vencer esse pecado. Agora eu posso vencer esse desejo, porque Jesus vai me ajudar e eu quero renunciar. Para quê? Para que eu possa ser um discípulo dele. Amém? Eu quero que você se coloque de pé essa manhã. Quero orar com você. Te adoramos, Jesus. Queria chamar aqui à frente o pessoal da música. Ah, Senhor. E aí, meus amigos, será que nós vamos ser cristãos amanhã ainda? Se você olhar para dentro de você e você ver que talvez você não vai conseguir vencer alguma coisa, não vai conseguir tirar isso do primeiro lugar, tirar isso do lugar de maestria da sua vida. Eu quero que você saiba que tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo. Você pode agora ser fiel com o Senhor, você pode vencer os desejos da carne, você pode vencer os impulsos da carne, mas sozinho você não vai conseguir. Sozinho, humanamente impossível, você nunca vai renunciar a alguma coisa por Jesus. A sua carne, a nossa carne milita contra isso. A nossa carne milita quanto a renunciar às coisas. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de deixar o outro vencer. Ninguém gosta de olhar outra pessoa sendo aplaudida e você sendo subjugado. Ninguém gosta disso. Ninguém tem interesse por isso. Por isso que o único que vai te ajudar a renunciar é Jesus, cara. E é Ele. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece é o próprio Senhor Jesus. Para você ser um discípulo, para você se tornar uma pessoa que consegue vencer as coisas e não é mais um fã de Jesus. Talvez você entrou aqui como um fã. Você fala assim, Jesus, eu te amo. Eu curto estar na tua